Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um Abrindo o Evangelho aqui do GRESG. Meu nome é Rodrigo, sou um dos trabalhadores aqui da casa e eu adoro fazer esse programa com vocês aqui, sempre na terça-feira, 9 horas da manhã. É sempre uma oportunidade muito legal da gente estudar juntos, né? Da gente abrir uma passagem aqui, a gente se inspirar, a gente poder compartilhar coisas boas durante a nossa semana. Meio que vira uma temática, sabia? Pelo menos aqui para minha semana. Então toda vez que eu abro o Evangelho aqui com vocês e a gente aprende um pouquinho, a gente lê uma passagem, eu fico refletindo sobre isso. Eu gosto de anotar, sabe o que eu faço? Eu gosto de anotar num post-it algum conceito principal do encontro. Eu coloco ali no meu quadro. Aí durante a semana, eu tô aqui trabalhando, de vez em quando dou uma olhadinha ali naquele post-it, aí eu lembro da passagem do Abrindo o Evangelho dessa semana. O que você acha de fazer a mesma coisa aí? Seja no seu ambiente de trabalho, seja ali na cabeceira da sua cama, de acordo com o que vier aqui, porque é sempre uma surpresa, né? De acordo com o que vier aqui, a sacada que você tiver, a sacada que mais tocou seu coração, pega um post-itzinho desse daqui, ó. Quais são desse aqui, ó, pequenininho? E anota aqui algumas palavras, uma frasezinha, alguma sacada que você teve hoje. Aí você pega e cola ali no seu quadro, então na cabeceira da sua cama. Aí dessa forma a gente consegue trazer um pouco mais desse aprendizado do Abrindo o Evangelho. Beleza? Fechado? Shirley, bom dia, bem-vinda, que bom que você está aqui. E você que está assistindo essa reprise aí, bota no seu calendário. Bota lá, terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui para poder fazer esse trabalho de amor. Certo? Combinado? Shirley, ó, clica na gaivotinha aí, chama uma amiga para poder estar com a gente hoje. Olha, a psicóloga chegou aí agora. Psicóloga Jurece, eu acho. Bem-vinda, bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente, tá? Então, enquanto eu vou fazer aqui a conexão, conecta também do lado de lá. Clica aí nessa gaivotinha e chama uma pessoa que vai agradecer por fazer parte desse nosso encontro. Legal? Deixa eu assinar aqui para vocês. E pronto. Enquanto eu vou fazendo a minha conexão aqui, vocês podem se conectar com outras pessoas também. Vamos lá? Que bom, ó, Simone Gilmara chegando aí agora também. Legal, psicóloga, seja muito bem-vinda, viu? Convida quem você quiser, pode ficar à vontade. Só clicar aí na gaivotinha e se chama aquela pessoa. Não precisa espalhar para um monte de gente. Chama uma pessoa que vai te agradecer por ter esse momento aqui de aprendizado, de troca. Tá? Então vamos lá, gente. Eu tinha aberto aqui, ó, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente tem uma ou duas passagens lá, já do Abrindo o Evangelho, nesse capítulo, hein? Acho que tá seguindo. Tem algum recado aí pra gente, ó. Tem algum recado vindo aí. Vamos lá. E se você quiser até assistir outros episódios do Abrindo o Evangelho, tá tudo dentro de uma série, tá? Então é só você procurar a série aqui de Abrindo o Evangelho que você vai encontrar todos os outros episódios, tá? Depois você dá uma olhada lá no nosso acervo do IGTV. Então o ponto que eu abri aqui foi o ponto 8, desigualdade das riquezas. Vamos lá? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Duvido que você já não tenha pensado sobre isso. Por que não somos todos igualmente ricos? Será que aquela história de comunismo, de socialismo, né, trazendo isso, né, para uma visão mais sistêmica, mais geral, não só economicamente falando, mas de toda forma, será que isso realmente funcionaria? Então, como que a gente começa a entender melhor aqui a partir dessa passagem? Não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, quando a gente adquire riqueza material, a gente precisa ter a capacidade de adquirir e também a capacidade de conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza
repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Pela diversidade dos caráteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria um aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Tá aí respondido, gente. Que admitido desse... Opa, peraí, gente. Que admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então olha que legal, gente. Faz a gente parar para pensar aqui. Se Deus concentra a riqueza em alguns pontos, é para que, de acordo com as necessidades, de acordo com as aptidões, de acordo com a inteligência, de acordo com a perseverança, aquilo ali vá se desenvolvendo. Que aquela riqueza, de repente, sirva para patrocinar o desenvolvimento de uma ideia que surgiu ali. Agora, quando todos, absolutamente todos nós, temos o mesmo nível de riqueza, primeiro que matematicamente ele traz aqui a expressão que seria insuficiente para todos nós. Se nós dividíssemos todas as riquezas para absolutamente todos os humanos aqui na Terra, seria insuficiente. E segundo, como vai ter gente que vai preservar, outra gente que não vai preservar, vai ter gente que vai gastar com besteira, tem gente que não vai gastar, a gente vai voltar à irregularidade. Por isso que não tem como a gente manter tudo igual para todos nós. Tem outro ponto legal aqui, ó. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Duvido que você também não tenha feito essa pergunta. Eu concordo, mas é impressionante. Mas por que tem rico miserável? Por que tem pessoas que têm posse, mas a sensação que dá é que elas não mereciam ter aquele dinheiro ou ter aquele poder todo? Já pensou nisso? Poxa, por que só as pessoas... por que a riqueza não ficaria só na mão das pessoas de bem? Que elas iam poder dividir, poder ajudar, né? Poder ajudar mais pessoas. Mas por que também tem rico que parece que não merecia receber aquilo? Vamos lá ver. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, por que Deus deixa riqueza e poder na mão de pessoas que supostamente não estavam preparadas para ter aquele poder, aquela riqueza? Porque aquilo ali, gente, é uma prova. É uma oportunidade de fazer direito. Então, quando as pessoas assumem aquela riqueza, assumem aquele poder, aquele acesso, e fazem o bem, e utilizam aquele poder para o bem, elas estão passando por uma prova. Quando aquelas pessoas não fazem aquilo ali de maneira correta, elas vão adquirir um débito. É como repetir de ano na escola. Vai ter que voltar aqui numa outra reencarnação para passar um perrenguezinho justamente com essa questão de riqueza. Ou sei bem disso. Vamos lá. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então, gente, a riqueza muda de mão o tempo todo. Não existe uma única família que detém toda a riqueza durante milênios. Não. A riqueza está ali naquela família, está ali dentro daquele núcleo familiar que existe várias reencarnações durante um período que precisa acontecer, para que aqueles espíritos que encarnam ali passem pela prova da riqueza. Só que daqui a pouco a riqueza vai mudar de mão, o dinheiro muda de mão. Então está ali numa família, daqui a pouco vai para uma outra família. Um descendente pega a empresa lá, tradicional da família e decide vender para uns investidores. E aí eles passaram por uma situação difícil,
tiveram que ir embora. E aqueles investidores passaram a herdar aquela riqueza. E talvez um daqueles sócios lá, os investidores, ele tenha comprado outras ações e pronto, a riqueza agora está concentrada numa outra família. E é assim que a gente vê a riqueza, já que a gente está falando aqui, né, nesse exemplo de empresas, né, deslocando heranças, deslocando riquezas, é assim que a gente vê como que a visão divina de trazer a prova para quem precisa naquele momento, como que a riqueza vai sendo deslocada. Shirley colocou aqui, uma vez uma amiga me disse que a prova da riqueza é muito difícil. É verdade, Shirley, é verdade. Porque quando a gente tem a riqueza material, né, quando a gente tem a riqueza material, o que acontece? A gente passa a ter acesso facilitado a coisas materiais. E aí vem o desafio. Se a gente precisa equilibrar a nossa asa moral e a nossa asa intelectual, né? A gente precisa equilibrar o tempo todo. Então é o lado espiritual e o lado material o tempo todo. E quando eu tenho mais acesso a mais coisas materiais, eu vou querer curtir, eu vou querer aproveitar a minha riqueza material. É lógico, é natural. Então eu vou correr atrás do material. E quanto mais tempo eu vivo pelo prazer do material, menos tempo eu estou vivendo pelo espiritual. Qual é o nosso caminho do meio, de acordo com Siddhartha Gautama aqui, Buda? Qual é o caminho do meio? É você saber equilibrar as coisas, para você reconhecer as provas, reconhecer as suas expiações e se espiritualizar, sabendo que na matéria é uma escola. Então, na matéria, a gente tem as oportunidades de evoluir. Se a gente for só espiritualizado, a gente está perdendo a oportunidade de aprendizado com a matéria. Se a gente for só matéria, a gente esquece do verdadeiro objetivo de tudo isso, que é evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Então, é o caminho do meio. Por isso que a riqueza é uma baita de uma prova. Porque é uma oportunidade, digamos assim, da gente se desviar desse caminho do meio. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso, que se todos as possuíssem, ninguém trabalharia, aí eu vou abrir um parênteses, é verdade. Já parou para pensar nisso? Se todo mundo fosse rico, todo mundo tivesse rico, o povo ia trabalhar, mas não ia trabalhar, não ia. Mesmo se você gostasse muito do seu trabalho, pega a média, pega a humanidade. Tu acha que o povo ia trabalhar? Nossa, o BRT ia parar, gente. A economia ia parar, as lojas iam fechar, a farmácia ia fechar, a indústria ia fechar. Ia tudo fechar. Se todo mundo fosse rico, ia ser complicado, né? O mundo ia parar. Ao mesmo tempo, se a gente pegasse o dinheiro e dividisse para todo mundo, seria insuficiente. Algumas pessoas gastariam de mais, outras gastariam de menos, e ia virar essa irregularidade novamente. Vamos continuar aqui. Muito legal esse capítulo, né? Que se todos possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Viu, gente? Ó, vitória! Gente, tem esperança, tem expectativa. Se você não é rico hoje, você vai ser rico na próxima vida. Tá tudo bem. Vocês entenderam o que o Evangelho quis dizer aqui, né? Que se você não estiver lidando com a prova da riqueza dessa vez, é porque provavelmente você já lidou com essa prova numa outra vida, ou já que a gente tem picos e vales, tem altos e baixos, essa roda gigante não para de girar, provavelmente numa outra vida você vai ter que lidar com essa prova. Que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. Então tem gente que precisa trabalhar na prova da riqueza, tem gente que precisa trabalhar na prova da paciência, tem gente que precisa trabalhar em outras provas, tem gente que não está na prova, tem gente que está na expiação. Então cada um de nós tem uma jornada.
E cada vez que a gente se compara com o outro, fulano é engenheirado, fulano é rico, que vida fácil dele. Olha, tu não sabe o bastidor, tu não sabe o perrengue que o cara tá passando. Para de invejar a vida do amiguinho. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. Anota essa frase final aqui que é muito importante. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Enquanto a pobreza é prova de paciência e resignação, a riqueza é prova de caridade e abnegação. E é uma baita de uma prova mesmo, né? Convenhamos. Imagina você se abnegar tendo acesso a absolutamente tudo. Imagina com essa tendência primitiva que a gente tem da ganância. Como é que eu vou ser mais caridoso? Se eu lutei para ter toda essa riqueza, my precious, é tudo meu. Como é que a gente vai ser mais caridoso? Mas tudo bem. Conheço muitas pessoas de bem que falam, nossa, no dia que eu for rico, eu vou poder ajudar muitas pessoas. No dia que eu for rico, eu vou poder ajudar um monte de pessoas. Mas quem disse que você precisa ser rico para ajudar as pessoas? Não precisa. Se você for rico de tempo, doa tempo. Se você for rico de carinho, de acolhimento, de amor, doa amor. Doa o que você tem hoje. Você não precisa ser rico de bens materiais para ajudar com muitos bens materiais. Você pode dar um pouquinho. Você pode fazer, junto a alguns amigos do seu condomínio, faz 10 refeições e vai lá entregar para as pessoas que estão na rua. Você pode divulgar, por exemplo, a campanha que a gente tem aqui no GRESG das cestas básicas. Compartilha com o pessoal do trabalho. Compartilhe com as pessoas da sua família. Que nós estamos lá coletando dinheiro para poder comprar as cestas básicas para aquelas famílias. Uma cesta básica por mês. E as cestas básicas, às vezes, não rendem nem 15 dias. Mas é o que a gente pode fazer hoje. Quando você for rico, você vai ser caridoso. Quando você tiver muitas posses, fazer caridade é uma coisa que nem vai te fazer falta. E aí está a prova. Por você não perceber o quanto de energia você está colocando no ato caridoso, não é caridade de verdade. Fez sentido esse ponto? Quando a gente doa alguma coisa que não nos faz falta, será que isso é realmente caridade? Se eu estou rico de todas as posses, eu vou doar então pro orfanato, eu vou doar para uma pessoa de rua, eu estou colocando energia do amor em ação, que é a caridade. Eu estou realmente, genuinamente, colocando energia ali, ou estou me desfazendo de coisas? Ou só estou fazendo isso para limpar minha consciência? Gente, o evangelho puxa nossas orelhas. Último trecho aqui, vamos lá. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se, Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se a gente tem altos e baixos em todas as encarnações, como é que a gente vai invejar o amiguinho, gente? Não pode, é feio. Não só é feio, não só é imoral, como não faz sentido. Se você entende que nós estamos fazendo várias encarnações aqui, você não pode, não faz sentido você acreditar que você só encarna sempre com o mesmo karma, com o mesmo perrengue. Não, já variou um monte de coisa, você que não lembra, mas já variou um monte de coisa. E a riqueza é uma delas. Então, se hoje está te faltando bens materiais para você poder cuidar da sua vida,
Continue buscando, mas sempre no caminho do meio, equilibrando material e espiritual. E muito provavelmente você já passou por uma prova de riqueza, você já aprendeu algo que você precisava aprender. Não necessariamente hoje você não tem porque você errou. Pode ser que tenha acontecido, mas não necessariamente. Simplesmente hoje, para o seu plano reencarnatório, era mais importante você trabalhar outros pontos do que a caridade e a abnegação, típicas da riqueza. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará ao mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Caridade, gente, amor em ação. Não importa quantos bens materiais você tem, você pode ser caridoso. Não importa se hoje você está igual o tio Patinhas lá nadando na caixa forte. Isso, muito cringe, né, gente? Eu entreguei a minha idade aqui agora. Quem aí lembra do tio Patinhas? Não importa se você tem um caixa forte igual o tio Patinhas, ou se você está passando um perrengue aí para você, né, vender o almoço para comprar janta. Todos nós temos a oportunidade de trabalhar a abnegação, a caridade, a resiliência. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para aprender. Então que a gente possa agradecer pelo contexto que Deus nos trouxe, porque é exatamente onde a gente precisa estar, com as pessoas que a gente precisa estar para aprender o que a gente precisa aprender nessa vida. Se você lembrar que nós estamos fazendo várias encarnações e que a encarnação que a gente está agora é a encarnação que está trazendo a lição que a gente precisa para a nossa evolução, agradece e segue. Sei que não é difícil. Só que cada vez que a gente só olha para os problemas, para os desafios da nossa vida, a gente está igual o cavalo, ó, que tampa os olhos assim, que fica olhando só para o problema, só para o que está na frente. Tira esse tampa-olhos. Tira isso e olha em volta. Tenta se conectar com a espiritualidade e tenta imaginar como seria a sua vida lá atrás, outras vidas. Como poderia ser as suas próximas vidas? Olha de cima, dentro da sua linha do tempo. E vê como a gente, quando está aqui embaixo, a gente está totalmente confuso. Mas quando a gente olha de cima, nossa, como que eu sofri durante muito tempo com aquele problema. Agora olha daqui de cima, como ele ficou pequeno. A gente consegue fazer isso nessa vida. Talvez você consiga fazer isso nesse ano. Olha os seus últimos 5 anos. Olha de cima. Gente, a gente achava que pandemia era uma coisa de filme. E olha ela aí acontecendo. E já se foi 1 ano e meio de pandemia. Eu espero que você já tenha conseguido sua vacina. Eu ainda não consegui minha segunda dose, ainda não estou totalmente imunizado. Mas ainda tem a Delta, né? Ainda tem um monte de questão para a gente resolver. Parece que a gente ainda não aprendeu o suficiente com a pandemia. Tem mais aprendizado por vir. Então o que eu quero trazer aqui de reflexão para a gente? Que a gente valorize o contexto que a gente está inserido e que a gente possa fazer o melhor que a gente puder dentro desse contexto. Ao invés de cobiçar a posse, a riqueza, a facilidade do outro, entenda que o outro está numa jornada em paralelo com a sua. Então você não pode comparar, ele está num outro caminho. Cuida do seu caminho. Se for para você ter acesso a mais riqueza, continua trabalhando, em algum momento ela pode vir a você. Mas lembra que toda riqueza também traz uma prova de caridade, uma prova de abnegação. Você está pronto para isso? Terminamos aqui a nossa reflexão do Evangelho. Lemos hoje a página 291, 292 e 293. O que eu estou utilizando é esse daqui da FEB, se você quiser procurar aí depois para ler. O capítulo continua, né? Que eu só li um trechinho, mas deu pano para manga, hein, gente? Foi bom o negócio aqui hoje, hein? Conta aí. Ah, a Shirley lembrou do tio Patinhas. Valeu a pena hoje, gente? Valeu a pena esse encontro?
Obrigada por mais um evangelho muito bom como sempre. Que legal, Shirley. Eu adoro quando a gente está junto aqui terça-feira, viu? Que bom que você veio. E lembra sempre de divulgar durante a semana também, para que os nossos amigos possam se programar para toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui. Tá? Então, vamos fazer essa ideia do post-it? Shirley, o que você acha? O pessoal que estiver assistindo a gravação, o que vocês acham? Tem mais outras pessoas que não comentaram ainda no chat, que eu estou vendo que estão ao vivo. O que vocês acham da gente fazer essa ideia do post-it? Peguei um post-itzinho um pouco maior. Qual é a ideia? A gente pegar uma sacada de tudo que a gente viu aqui hoje. Alguma palavra que para você resuma bem o nosso assunto de hoje. Anota essa palavra no post-it e cola no seu quadro do seu trabalho ou do lado da sua mesa, da sua cabeceira da cama. Deixa o post-it ali coladinho para você lembrar desse nosso bate-papo durante a semana. Assim você consegue levar mais mensagens do Evangelho para o dia a dia, que é o objetivo do Abrindo o Evangelho. Combinado? Eu vou fazer aqui, hein? Espero que você possa fazer por aí também. E se fizer, depois manda pra gente no direct, que eu vou ficar super curioso para saber se você fez aí também. Tá bom? Doutor Fábio chegando aí agora. Doutor, vou fechar aqui agora a live, você vai poder assistir a reprise, tá bom? A gente fechando aqui agora. Beijos, fiquem com Deus. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente tem um Abrindo o Evangelho aqui. Tchau, tchau.